bem? Mais uma vez estamos aqui na Igreja Adventista de Bairro Bom Sucesso, em Gravataí, para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Estamos estudando neste trimestre agora o projeto Bíblia Mais, a qual você vai poder estudar a Palavra de Deus sobre 28 temas. Esses 28 temas, eles abrangem toda a Bíblia. Assim você vai poder estudar toda a Bíblia com 28 temas diferentes, sendo que o 28º tema aqui já é um gancho para o nosso próximo projeto, que você pode participar também. Eu me chamo José Flores, sou ancião desta igreja aqui, e estou na companhia aqui do irmão Osiel. Gostaria que ele conversasse com vocês e se identificasse. Irmão Osiel, se identifique para os nossos amigos que estão assistindo, de onde o irmão é, o que o irmão faz. Olá, tudo bem? Aos nossos ouvintes aí, telespectadores também, né, pela internet. E meu nome é Osiel Liberato, né, como o José já falou. E é um grande prazer estar aqui na Igreja de Bom Sucesso para a gente tratar desse estudo, estudar a Palavra de Deus. Eu faço parte da igreja do Rubem Berta, de Porto Alegre. Também sou ancião lá na minha igreja. Amém. Ok, irmão Osiel. Sinta-se bem conosco aqui de estudar a Palavra de Deus. Vamos fazer muitos e muitos projetos juntos ainda, com certeza. Amém. E antes de estudarmos a Palavra de Deus nesse momento, vamos convidar a pessoa que realmente nos ensina, né? Que é o Deus que está no céu. E vamos então curvar nossa fronte. Curva a sua fronte onde você está, nós também vamos curvar aqui e vamos orar a Deus. Santo Deus e Pai, queremos mais uma vez, Senhor, nos colocar em Tuas mãos. Coloque também em Tuas mãos, Senhor, aqueles que nos assistem, os amigos que nos acompanham, e que eles possam, Senhor, aprender junto conosco, assim como nós queremos também aprender contigo. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como já havíamos falado, o nosso próximo tema que nós vamos estudar aqui fala sobre uma coisa muito importante. Irmão Zé, nós temos aqui então o assunto sobre o plano da salvação. Esta imagem já está sendo projetada aí na sua tela, na qual você vai poder observar, pode talvez ali parar o vídeo, dar uma parada no vídeo, dar uma olhada que está sendo projetado na sua tela agora, a qual você está vendo aí. Então, irmão Zé, nós vemos aqui uma cronologia que fala sobre o plano da salvação. E o plano da salvação, nós entendemos que Deus não fez o homem para morrer, né? O homem, o ser humano, ele foi feito para viver. O plano de Deus era fazer um ser, a sua imagem e semelhança, que pudesse viver. Mas no começo, no caso, para viver eternamente. Eternamente. E nunca morrer. Então não era o plano de Deus um homem que morresse, né? Mas o homem escolheu outro caminho e por consequência a morte, né? Então nós vemos aqui uma cronologia onde mostra aqui a criação do mundo. O irmão também tem uma cópia aí, você está sendo projetado na sua tela. Você vê ali, por exemplo, no início, aqui bem à esquerda, ele fala a criação do mundo. Nós temos ali Jesus com o planeta Terra nas mãos. Então nós vemos essa cronologia que Cristo fez o mundo, né? Fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, fez as estrelas, todo o universo. E logo depois, então, houve então aqui a queda do homem, após Cristo também ter feito o ser humano, né? Existem estudos, irmãos, que não podem ser comprovados pela teologia, né? Há alguns estudos de antropologia e arqueologia bíblica, tá? Pelo Instituto de Criacionismo, eles têm uma ideia de que Adão, por base na idade dos filhos, né? Ele pode ter ficado no Éden entre 120 e 150 anos antes de ser expulso, junto com a sua esposa. Aí eles não tinham filhos. Então, a partir dessa expulsão do Éden, entre 120 e 150 anos, né, é que eles passaram a ter filhos. Você não vai encontrar na sua Bíblia ali essa expressão 120 ou 150 anos, porque a contagem de tempo entre a criação até o dilúvio, ela é chamada de pré-história bíblica.
E essa pré-história bíblica, ela não tem uma comprovação cronológica de tempo. O que existe muito é só especulação, por base nas idades. Então, por base na especulação de idade dos filhos de Adão e Eva, é que a gente tem uma ideia de que eles possam ter ficado no Éden entre 120 e 150 anos. Né? Depois ali nós vemos essa queda do homem para frente, e nós podemos ver, por exemplo, em João 14:30. Vamos abrir nossas Bíblias. João 14, verso 30, você vai abrir sua Bíblia também aí. Procure lá no João Grandão ali, tá? Logo depois, junto com os evangelhos ali. Tá? Temos ali Mateus, Marcos, Lucas, e aí vocês vão encontrar João. Tá? João 14, verso 30, nos fala uma coisa muito importante, fala sobre a esfera da corrupção. João 14:30. O irmão Zé pode ler. Já não falei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então nós vemos aqui, irmão Zé, que quando Cristo sai da água, ele está sendo batizado por João Batista, ele sai então da água ali, e ele olha mais à frente, ele vê Satanás. Só ele vê Satanás. E vemos o texto bíblico, a impressão que se tem é que só ele vê Satanás. Então ele olha o diabo e ele diz assim: ele vem o príncipe desse mundo. Ele viu o príncipe desse mundo. E nós vemos também a impressão é que Jesus reconhece Satanás como príncipe desse mundo. Interessante. Ele reconhece Satanás como príncipe do mundo. E ele diz assim: e ele nada tem em mim. Ora, como assim nada tem em mim? Nada tem de influência. Assim como Satanás ele pode ter influência em mim, no irmão ou no amigo, amiga que está assistindo, Satanás tem influência na nossa vida. Satanás influencia a nossa vida para nós pecarmos. Essa é a nossa esfera de corrupção. Agora, Jesus não faz parte dessa esfera. Tanto que ele diz: ali vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: ali vem o príncipe desse mundo e eu não faço parte da esfera de corrupção dele. Vocês fazem parte da esfera de corrupção, mas eu não faço parte da esfera de corrupção. Aí vem aquelas: mas como assim? Jesus não nasceu de uma mulher pecadora? Não é? Sim. Não, Jesus foi como se fosse um bebê de proveta da época. O que é um bebê de proveta? Pega um óvulo, um espermatozoide, fecunda o óvulo, pega o óvulo fecundado, tá, de outro DNA, pai e mãe, e coloca no ventre de uma terceira pessoa, um terceiro DNA. Como esse óvulo já está fecundado com o espermatozoide, então os dois DNA estão já em fusão. O terceiro DNA da mãe de aluguel não passa DNA para o feto, apenas o alimenta. Então, o mistério da piedade que a Bíblia fala, o mistério da piedade, você vai ver um dia essa expressão na sua Bíblia, o mistério da piedade. O mistério da piedade é o mistério como Cristo, de forma transcendente, foi parar num ser transcendente, no ventre de Maria, uma mulher pecadora. Mas ela não passou o seu DNA do pecado para Jesus, porque ele já veio concebido. Então por isso que ele olha para Satanás e diz assim: olha, ali vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, eu não faço parte da esfera de corrupção dele, em mim não existe o DNA do pecado. Não é? Isso é coisa muito importante quando você vê Jesus falar essas coisas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão aqui. Acho até que eu deveria ter perguntado antes, mas vou perguntar. Essa expressão plano, salvação, fala na Bíblia. Né? A palavra salvação a gente encontra na Bíblia. Né? Salvador, salvação. Sim. Mas a palavra plano de salvação, dessa maneira, eu acredito que a gente não encontra. Né? Aqui falando em plano da salvação. Então, eu gostaria que o irmão falasse para nós, para as pessoas que estão ouvindo, sobre como que surgiu esse plano da salvação, que é o nosso tema que ele está estudando. Como ele surgiu, por quê, né, a necessidade do plano da salvação. Sim. Um dia me perguntaram para mim, por que Cristo morreu na cruz?
E nós temos aqui, bem no, se você está vendo aí, se você parou aí a tela do seu aparelho de mídia, TV, celular, ou tablet, você vai ver que bem no meio tem uma cruz. Ali, ó, nós temos ali a segunda vinda, né? O ministério e a morte. Tá? Aqui. Por que Cristo morreu na cruz um dia, me perguntaram? Por dois motivos. Primeiro, resgatar o homem que havia perdido. Resgatar o homem se perdeu. O homem se perdeu aqui na queda, depois Deus resgatou o seu povo e o seu povo de novo se perdeu. Então o homem estava perdido. O homem estava em rebeldia, em rebelião contra Deus. Então Cristo morreu na cruz para quê? Para fazer esse resgate. Até você vai encontrar sobre o resgate, você vai encontrar no texto de 1 Timóteo 2, verso 6. Depois anote aí na sua Bíblia, tá? E você vai estudar sobre esse assunto. 1 Timóteo 2, verso 6, você vai ver sobre o resgate. Esse é o primeiro ponto. Cristo veio resgatar o homem que se havia perdido. E segundo, restaurar o caráter de Deus que o homem não reconhecia mais. Por isso que Cristo andava entre as pessoas e dizia assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha, mas há tanto tempo vocês estão me vendo e não viram o Pai ainda. Quer dizer, eles ficaram tanto tempo afastados de Deus, que viam o próprio Deus na frente deles e não conseguiam reconhecê-lo. Então, Cristo morreu na cruz por dois motivos: resgatar o homem que se havia perdido pela rebelião do pecado, por causa da esfera da corrupção, e segundo, restaurar o caráter de Deus que se havia perdido. Tanto que Deus fez lá no Êxodo 10 mandamentos, e quando chega aqui na cruz, existe 612 mandamentos, numa lei pesada de carregar. A pessoa tinha que costurar um tecido na roupa, porque era um lenço, não podia carregar um lenço porque era trabalho, não podia cuspir no chão, porque se o cuspe endurecesse com o sol, dizia que estava trabalhando, que estava fazendo tijolo. As mulheres, para irem da sua casa até a sinagoga no sábado, teria que colocar uma cordinha da sua casa até a sinagoga para que ela pudesse caminhar naquela corda. E até hoje isso acontece junto no povo judeu, nos bairros judaicos, essa cordinha que vai da casa da pessoa até a sinagoga, porque se ela não caminhar dentro daquela corda, nos limites daquela cordinha, ela está pecando no sábado. Então são duras serviços. Por isso Cristo morreu na cruz. E o plano da salvação veio para quê? Para poder, além de resgatar o homem que se havia perdido, restaurar o caráter de Deus, mas também conduzir o homem ao céu. Porque a morte de Cristo na cruz também é chamada de graça. E a graça é um favor imerecido para nós. Continuando ali, nós vemos, depois temos ali nessa tela aí o ministério do santuário, a volta de Jesus, depois temos um período de 1000 anos, a nova terra e a vida eterna. Não vamos parar muito aqui, porque... Eu já ia falar isso aí, porque esse tema aqui, o Ministério do Santuário Celestial, daria só esse assunto daria um tema. Daria 30 vídeos desse aqui. Só com esse assunto aqui. E o tema da volta de Jesus para frente, nós vamos estudar mais à frente um estudo desse aqui, especialmente só nesse assunto. Então não vamos perder muito tempo hoje aqui. Mas eu gostaria que você anotasse pelo menos um texto aí para você. Anote na sua Bíblia aí, 2 Coríntios 5,19. Vamos ler aqui com você. 2 Coríntios 5,19. Tá? Tem muito a ver com a pergunta que o irmão me fez. Segundo Coríntios 5, verso 19. Irmão, pode ler. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então por que Cristo veio? Por que Cristo morreu na cruz? Reconciliação. Salvar o homem que se havia perdido e reconciliar o homem com o seu Deus, ou restaurar o caráter de Deus que se havia perdido também. Né? Esses são os dois motivos. E o que eu poderia perguntar, né, para nós, que o plano, né, Jesus fez esse sacrifício, qual que seria então a
nossa participação nesse plano aí, da salvação, né? A nossa participação é uma só, simples e a mais fácil. Crer, aceitar, crer e ser batizado. E será salvo. Nosso trabalho é apenas crer. Somente isso. Cristo fez tudo. A gente só tem o trabalho de aceitar. Você aceita ou não aceita. Né? É a única coisa que a gente pode fazer. Continuando aqui na frente, você vai ver projetado aí na sua tela esta imagem aqui, do nosso estudo. Tá? Está sendo projetado aí, você pode, mesma coisa, dar um pause aí, para você poder assistir e participar junto conosco. Tá? Aqui fala sobre o plano da salvação, o irmão estava comentando ali, né? E nós temos aqui, por exemplo, o Cordeiro. Né? Quando Adão e Eva caíram lá no Éden, tá? Eu queria até voltar um pouquinho aqui na primeira tela, e nós vemos, por exemplo, ali a queda do homem. E um espaço bem pequenininho, né, entre a criação e a queda do homem, aqueles 120 a 150 anos que eu comentei. Vamos chamar a queda do homem de erro. Tá? Mas para ficar mais didático, vamos chamar de lapsus. Lapsus quer dizer erro em grego. E agora, para ficar mais didático ainda para você que está aí assistindo, tudo que existe antes do lapsus, tá? Isso quer dizer que antes do erro, existe antes do pecado. Não é? Sim. Porque aqui é onde nós vemos a parte de queda do homem, vamos chamar aqui a parte de lapsus. Tudo que tem antes dele não tinha pecado. Perfeito. Perfeito. Então vamos chamar aquela parte ali de pré-lapsariano. O pré-lapsariano. No pré-lapsariano nós temos basicamente três coisas. Tá? Nós temos ali o casamento, quando Deus apresentou Eva para o homem e abençoou, fez o casamento. Tá? O sexo, quando disse aos dois seres fecundos, enchei a terra. Né? E Gênesis 2, no início de Gênesis 2, fala sobre o sábado. Nós temos três coisas ali, pré-lapsarianas, pré-erro ou pré-pecado: casamento, sexo, sábado. Três coisas santas, separadas, criadas por Deus antes do pecado. O homem sai do Éden, vai constituir sua família fora do Éden, e lá ele continua fazendo o quê? Casando, porque seus filhos casaram, fazendo sexo, porque tinha que encher a terra, tá? Seus filhos, até porque a Bíblia mostra, e também outros escritos de fora da Bíblia mostram que Adão teve outros filhos, teve filhos e filhas, por isso que Caim casou com alguém. Com quem? Com uma parente muito distante. Tá? E o sábado. Tá? Os três. E são três coisas que são atacadas hoje: o sexo, o casamento e o sábado. São três coisas que foram criadas por Deus antes do pecado, sobrevivem até hoje e são duramente atacadas: o sexo, o casamento e o sábado. Né? Então, dali para frente é tudo o quê? Pós-lapsariano. Se é pós-lapsariano, é depois do pecado. E o que veio depois do pecado? Toda a desgraça que a gente conhece, né? Inclusive as formas que a gente vive, as formas de família, inclusive aí os dias que se guardam. Tá? O plano da salvação mostra, por exemplo, que o cordeiro, tá? O cordeiro deveria ser um animal que deveria ser sacrificado todos os dias às 9 da manhã, ao raiar do dia, e às 3 da tarde. Tá? Então, 3 horas pós a entrada da manhã e 3 horas antes da entrada da noite. Todos os dias era sacrificado um cordeiro às 9 da manhã e às 3 da tarde. A Bíblia diz que Deus fez roupas para o casal. Né? Então muitos dizem, mas Adão foi o primeiro homem que matou alguém. Não. Deus
teve que matar os primeiros 2 cordeiros para poder tirar o couro dos 2 cordeiros para fazer a pele, para fazer roupa para eles. Agora imagina Jesus, criou aquela ovelha, a ovelha que ele criou, e depois ele mesmo tendo que imolar aquela ovelha, tirar a pele da ovelha e fazer 2 casacos, 2 roupas, para poder esconder a nudez do homem e da mulher, né? Então era outro ali. E por que a ovelha? Eu não tenho ideia. Porque o simbolismo do cordeiro, é uma interessante pergunta. A ovelha é porque é o seguinte, a ovelha é um animal que ele não tem defesas. Um gato, ele tem unhas e dentes. Uma serpente, ela tem astúcia, rapidez e veneno. Um cavalo tem seu tamanho, força, o seu coice, né? E todos os animais têm suas defesas. Mas qual é a defesa da ovelha? A ovelha, o cordeiro não tem unha, não tem dente, não tem veneno, não tem asa para voar, não tem astúcia, não tem nada. Nem gritar não grita. Nem gritar não grita. Qual é? Você que está nos assistindo, diz para mim aí, qual é a arma de defesa que um cordeiro tem para se defender dos seus predadores? Uma. Apenas uma. Medo. O medo. É por isso que o Salmo 23 representa muito essa arma do cordeiro. Leva-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Por quê? Porque a ovelha ela tem tanto medo que se a água da corrente de água fizer muito barulho nas pedras, ela não bebe porque tem medo. Então é o pastor que tem que pegar a água com as mãos e levar até a boca do cordeiro para que ela possa se refrescar. Porque na mão do pastor ela bebe, mas na água onde faz barulho ela não bebe. Então é o medo. Para nós hoje, como ovelhas do nosso pastor que é Cristo Jesus, qual é a nossa única defesa na nossa esfera de corrupção contra Satanás, contra o príncipe desse mundo? Medo. Eu gostaria que o irmão falasse a respeito do seguinte: o cordeiro ele representa Jesus. Sim. Né? E por que, né, houve a necessidade de fazer esse simbolismo, né, de fazer essa representação, né, do cordeiro? Sim. Por que a gente houve fazer? Por que não teve, por que existiu esse tempo, né, desse sacrifício, né, físico ali com o cordeiro antes de Jesus chegar? Sim. Bom, você aí que está nos assistindo, se for mais ou menos a nossa idade aqui, né, um dia já teve uma conta bancária com cheque, talvez, né, ou já usou um cheque. E muitos já usaram o cheque predatado, né? Eu já usei cheque predatado, né? Já recebi cheque predatado, já dei cheque predatado, o irmão talvez já fez uso do tal de cheque predatado. Você aí também, sentido, já deve ter feito uso do cheque predatado, né? O cordeiro é como se fosse um cheque predatado. Tá? O homem pecou, vamos voltar aqui nessa tela. O homem pecou aqui. Tá? A Bíblia diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Tá? O salário do pecado é a morte. O que Deus tinha que fazer? Tinha que matar o homem. Satanás está do lado. Tá, e aí? Vai fazer o quê? Vai matar o Adão agora? Ele pecou. Quero ver matar ele agora. O que Cristo faz? Espera um pouquinho. Eu vou matar ele. Não hoje. Ele vai deixar de viver nesse Éden, aqui, vai viver mais um tempo fora daqui, vai morrer, vai descansar, tá? Mas um dia eu quero levar ele para o céu comigo. Não, mas pare um pouquinho, não pode ir. Ele acabou de pecar, alguém tem que pagar essa conta. É interessante que Deus, nas Escrituras, fala que se o homem pecasse, certamente morreria. Que era certo que ia morrer, mas não disse quando. Sim, não disse quando. Então o que Cristo faz? Não, pare um pouquinho, Satanás. Você tem razão. Ele tem que morrer. Mas o texto diz que o salário do pecado é a morte, e só há remissão dos pecados com derramamento de sangue inocente.
Ele é culpado, mas eu sou inocente. Então eu vou morrer no lugar dele. Ah, ok, vai morrer hoje? Não, não, hoje não. Vou morrer daqui a 4 ou 5 mil anos. Daqui a 4 ou 5 mil anos. Porque entre Abraão e a morte de Cristo, em torno de 2.600 anos. E entre o Gênesis até Abraão, não é muito provável. Então vamos botar 5 mil anos, 4 mil anos. Né? Daqui a 4 mil anos eu vou morrer, tá, Satanás? Daqui a 4 mil anos eu morro, ali na cruz. Tá, mas que garantia eu tenho que você vai realmente morrer daqui a 4 mil anos? Ou vão me enganar? A garantia é o seguinte, vou te dar um cheque predatório. Qual é o cheque predatório? O cheque predatório é esse cordeiro que vai morrer todos os dias, até chegar lá. Tá? Agora, o que se faz quando o cheque predatório é quitado? Não precisa mais cobrar. Mas os escribas e fariseus, mesmo depois da crucifixão de Cristo, continuaram por mais um tempo ainda, imolando e matando o cordeiro, porque eles não reconheciam a morte de Cristo como o cumprimento da profecia. Né? E qual a diferença para as pessoas que viveram antes da crucificação de Jesus e para as pessoas como nós que viveram depois da crucificação de Jesus? Há alguma diferença para essas pessoas? Não tem, porque a nossa salvação ela é baseada na graça. Né? Baseada na graça. O Adão guardou os mandamentos, guardou o sábado. Os hebreus guardaram o sábado, guardaram os mandamentos também, tiveram que ter fé na graça, uma graça que ainda não tinha vindo, mas uma graça prometida. Né? Os cristãos pós-cruz também tiveram que viver através da fé na graça. Né? Então, o que nos salva hoje, nos dias de hoje, 2020, aqui, é apenas a graça de Cristo, é a fé na graça. Ninguém vai para o céu porque guarda o sábado, ninguém vai para o céu porque é um bom menino, ninguém vai para o céu porque dá grandes somas, um dinheiro para a igreja. Você vai para o céu primeiramente porque Cristo é bom, nada mais, só por isso. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ninguém ia para o céu. É como se a porta estivesse fechada e só Cristo tem a chave. Se ele não abrir a fechadura, ninguém passa. Então, nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo, nada mais. Ah, mas então por que guardamos o sábado? Então, nós somos adventistas, então nós guardamos o sábado. Por que você guarda o sábado? Eu guardo o sábado porque eu quero ir para o céu. É sério? É isso que você pensa? Então, se é isso que você pensa, você está guardando o evangelho errado. O evangelho não é isso. Onde é que está na Bíblia que vai para o céu quem guarda mandamento? Né? Se fosse assim, então o céu estaria lotado de judeu. Todos os judeus estariam no céu. Né? Não faltaria nenhum. Não. Nós vamos para o céu, primeiramente porque Cristo é bom e porque Ele morreu na cruz por uma graça imerecida. Tá? É por isso que nós vamos para o céu. Agora, nós guardamos o sábado por quê? Nós guardamos os mandamentos por quê? Porque é a forma que nós temos de identificar aqueles que estão se preparando. Não é? É assim. Exatamente. Para encerrar aqui o nosso estudo, nesse momento, fala sobre esta terceira imagem que está sendo projetada aí na sua tela. Tá? E aqui nós vemos, por exemplo, então ali, dois caminhos. Né? O caminho da esquerda é largo, como está naquela plaquinha ali. Então nós temos aqui uma pessoa parada aqui e um caminho largo à esquerda, que oferece o quê? Salvação pelas obras, né? Que aqui engloba o sábado e o sábado. Nós não somos salvos pelo sábado, nós somos salvos pela cruz de Cristo. O sábado apenas identifica quem está se preparando para o céu. Prazeres mundanos, egoísmo, desobediência, tá? E lá no final, lá, uma bela cidade bonita, né? Cheia de glamour, de riqueza. E já o lado direito, onde você vai ter o quê? Salvação pela graça, santificação, né? Aqui estou sendo salvo, justificação, fui salvo, e glorificação, serei salvo. Então nós temos aqui a justificação, a santificação e a glorificação. Tá? E no final você encontra o quê?
a vida eterna. Então, Coroa. é isso aí. Nós possamos, irmão Rosiel, aqui, junto com nossos irmãos, com nossos amigos que estão assistindo aí também, que estão participando, estude mais sobre o assunto, que é super importante, a salvação. Existe na teologia, existe a ciência que estuda a salvação, é a soteriologia. Coloque lá no YouTube ou no Google, soteriologia, e estude mais sobre a salvação, e muito importante para você. E vou deixar aqui um livro indicado para você que quer se preparar para a volta de Jesus e interessa por salvação. O livro é Caminho a Cristo, da escritora Ellen White, uma grande escritora que deixou grandes obras que com certeza vão ajudar você a entender a palavra de Deus e entender mais, principalmente sobre o plano de salvação. Você vai encontrar este livro aqui no site cpb.com.br. Faça lá a sua inscrição lá e adquira esse livro. Você vai gostar muito e com certeza vai querer até dar de presente. O Caminho a Cristo. Irmão Zé, quero convidar o irmão para fazer uma breve oração, para nos despedir aqui desse estudo, também com os amigos que estão nos assistindo. Pode orar. Vamos orar então. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer e queremos louvar o teu nome, porque tu fez esse plano da salvação para todo ser humano, aquele que crê, aquele que aceitar, possa viver eternamente, como tu criou no começo Adão e Eva lá para viverem eternamente no Jardim do Éden, e agora nós temos essa mesma oportunidade, temos essa esperança em Cristo Jesus. Amém. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá e que tu também nos ajude, Pai querido, a confirmar cada dia a nossa salvação e que muitas pessoas também possam tomar a sua decisão e seguir esse caminho da vida eterna. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.